A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês, meus amados e queridos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Louvado seja Deus. Graças a Deus estou aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que cura, que liberta, que abençoa, que prospera o mais vil pecador, desde que ele creia na palavra de Deus e haja à altura dela. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você parou neste momento para assistir esse vídeo, para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse certa feita: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E como você parou para ouvir a palavra de Deus, isto prova que você realmente é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, na cidade de Bahia, por trás do 16º RCMEC, no loteamento Boa Vista. Louvado seja Deus. Nossos dias de cultos são às sextas-feiras e aos domingos, às 7h30 da noite. Se você sentir de Deus, de vir adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus juntamente conosco, nós temos o imenso prazer de recebê-los, tá certo? Louvado seja Deus. Uma coisa eu tenho certeza: Deus vai falar com você a partir deste momento, através da sua santa palavra. E aquilo que ele falar no seu coração, você receba, guarde no seu coração e põe em prática. Bendito seja Deus, e a sua vida vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos do 7 ao 10, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, nestes versículos: e ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus, que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Louvado seja Deus. Versículo 8. Aconteceu estar de cama enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Louvado seja Deus. Versículo 9. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades e sararam. E o versículo 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aqui nos fala de um milagre, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Na verdade, 2 milagres, louvado seja Deus, que aconteceu na vida de um homem, louvado seja Deus, que estava com febre e disenteria. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava chegando de viagem, louvado seja Deus, e chegou numa ilha chamada Malta. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E o versículo 7 diz: e ali, próximo daquele mesmo lugar, ou seja, próximo da ilha que se chamava Malta, louvado seja Deus, que pertenciam
glórias a Deus, ao principal da ilha. Glória a Deus. Está vendo? E ali, louvado seja Deus, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades, havia umas terras, louvado seja Deus, ou uma fazenda, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que, diz a Bíblia Sagrada, que pertenciam ao principal da ilha. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Paulo tinha chegado na ilha chamada Malta, louvado seja Deus. E aquela ilha, louvado seja Deus, era uma ilha no mar Mediterrâneo, louvado seja Deus. E aquela ilha, ela tinha, louvado seja Deus, 30 quilômetros de comprimento por 18 quilômetros de largura, louvado seja Deus. Aquela ilha que chamava Malta, louvado seja Deus. E diz o versículo sagrado, louvado seja Deus, que chegaram à ilha que pertenciam a um homem por nome de Públio, louvado seja Deus. E Paulo diz, o qual nos recebeu e hospedou, louvado seja Deus. Está vendo? Pertencia ao principal da ilha. Aquele homem era o chamado, ele era o pai de Públio, ele era o governador daquela ilha, louvado seja Deus. É tanto que a palavra diz ao principal, louvado seja Deus, ou seja, a pessoa mais importante daquela ilha, louvado seja Deus. Só que ele não estava numa situação muito boa na vila, louvado seja Deus, ele estava com um problema na barriga, louvado seja Deus, mas tinha um homem de Deus por lá e fez a obra de Deus e ele recebeu a vitória. Louvado seja Deus. Que pertencia ao principal da ilha por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente, louvado seja Deus, nos hospedou benignamente por 3 dias, ou seja, nos recebeu e nos hospedou, louvado seja Deus. Além de receber os visitantes, ainda hospedou na casa dele e deu alimentos a eles por 3 dias. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, louvado seja Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Que ação bonita aquele homem fez, né? Aquele homem por nome de Públio fez. Que ação linda, que ação bonita. Ele hospedou o servo de Deus, hospedou um anjo sem saber. Louvado seja Deus. E sustentou ele durante 3 dias. Louvado seja Deus. Porque ele só ficou 3 dias. Porque se ele ficasse mais, seria mais dias. E lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 42, você sabe o que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus Cristo disse que qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, louvado seja Deus, a um dos seguidores dele, ele disse, de modo nenhum perderia o seu galardão. Galardão é recompensa. Então o Senhor Jesus disse que quem desse, nem que fosse um copo de água fria, a um dos seguidores dele, não perdia de maneira nenhuma de receber a recompensa. Esse homem, louvado seja Deus, deu mais do que um copo de água fria. Ele hospedou o apóstolo Paulo 3 dias na casa dele e sustentou de alimentos. Louvado seja Deus. Ele perdeu com isso? Perdeu não, porque o Senhor Jesus cumpre com a palavra dele. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E nós vamos ver isso. Glórias a Deus. O versículo 8 diz, aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria. Louvado seja Deus. Veja bem, de febres e disenteria. Glória a Jesus. Para muitas pessoas, parece que febre é uma doença simples e não tem perigo algum. Louvado seja Deus. Mas você está enganado. Se você pensa que febre é uma doença simples e que não tem perigo nenhum, você está enganado. A Bíblia Sagrada, ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. A Bíblia Sagrada relata, louvado seja Deus,
relata, eu vou citar pelo menos duas pessoas, uma do Velho Testamento e uma do Novo Testamento, louvado seja Deus. A do Velho Testamento está lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 15, louvado seja Deus, onde nos fala de Jeorão. Jeorão estava com febre, louvado seja Deus. A Bíblia chama de, a febre de Jeorão, a Bíblia chama de grave enfermidade. Está vendo que não é uma doença simples? É uma doença grave. Louvado seja Deus. E você sabe o que foi que aconteceu com esse homem chamado Jeorão, que estava com febre? Louvado seja Deus. No fim de 2 anos, sabe o que foi que aconteceu com ele? Ele morreu de febre. Foi. Estava com febre, a febre se agravou, louvado seja Deus, e ele passou 2 anos, louvado seja Deus, e morreu de febre. E morreu novo. Sabe quantos anos Jeorão tinha? Jeorão tinha 40 anos de idade. Morreu de febre. Para você ver que febre não é uma doença simples. E ainda se fosse doença, não presta. Louvado seja Deus. Mas é uma doença perigosa, porque Jeorão morreu de febre. Louvado seja Deus. Pois bem, eu citei esse homem do Velho Testamento. Eu vou citar do Novo, louvado seja Deus. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 46, louvado seja Deus, sobre o filho de oficial de um rei, que estava para morrer de febre. Louvado seja Deus. A sorte dele foi que Jesus apareceu e curou aquele rapaz, louvado seja Deus, mas estava para morrer também. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, febre não é uma doença simples, não é uma doença qualquer e é uma doença perigosa. Como acabamos de ver, um morreu de febre e o outro estava para morrer. Se Jesus não tivesse chegado e curado, o outro tinha morrido também. Esse homem aqui, por nome de Públio, louvado seja Deus, diz no versículo 8, aconteceu estar de cama, tá vendo? Que é uma doença, louvado seja Deus, perigosa, louvado seja Deus. Estava de cama, estava acamado, louvado seja Deus, diz o versículo sagrado. E aconteceu estar de cama enfermo o pai de Públio, que Paulo foi ver, louvado seja Deus. Ele estava com febre e disenteria. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. O que é disenteria? Bendito seja o nome de Jesus. Disenteria é uma doença infecciosa, louvado seja Deus, com úlceras com úlceras intestinais e diarreia. É isso que é a disenteria, louvado seja Deus. A pessoa de vez em quando está indo no banheiro, louvado seja Deus. Uma pessoa com doença dessa tem que estar em casa direto, porque senão vai passar vergonha por onde estiver, louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, o pai de Públio foi quem hospedou o apóstolo Paulo na casa dele e deu alimento durante 3 dias. O pai de Públio, louvado seja Deus, foi quem estava com essa doença, louvado seja Deus. E chegou aos ouvidos de Paulo, louvado seja Deus. Certamente Públio deve ter relatado. E aí, Públio, tudo bem? E o apóstolo Paulo conversando com ele, Paulo, comigo está tudo bem, agora o meu pai que está doente, louvado seja Deus. O seu pai está doente? De quê? Paulo, meu pai está doente de febre, disenteria, está de cama, louvado seja Deus. E tem uma coisa, viu? Louvado seja Deus. Está ruim mesmo a situação dele, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E o pessoal já deve, hoje em dia, por exemplo, dizem que para quem está com disenteria, é bom tomar chá de goiaba, louvado seja Deus. Chá da folha da goiaba, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Coitadinho dos pés de goiaba lá naquela ilha, viu? Louvado seja Deus. Porque fizeram tudo que era deixar, nem de goiaba, nem de outra coisa, não deu jeito. Louvado seja Deus. Os pés de goiaba ficaram quase pelados, viu? Louvado seja o nome do Senhor. E não deu solução àquele problema. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o homem de Deus estava ali e Públio contou que o pai dele estava naquela situação e o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, se prontificou de
e orar pelo o pai de Públio. E a Bíblia Sagrada diz, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Paulo pôs as mãos sobre ele e o curou. Glória a Deus. Eu leio, essa mensagem está no livro de Atos dos Apóstolos. Meus amados e queridos irmãos, nós não vemos a igreja primitiva, louvado seja Deus, em canto nenhum, louvado seja Deus, pedindo para Deus curar as pessoas. Orando, pedindo para Deus curar. Não. Porque existe, louvado seja Deus, a oração para a cura e existe, louvado seja Deus, a determinação para acontecer a cura, para acontecer o milagre. Paulo pôs as mãos naquele homem, determinou que ele foi curado, não orou pedindo para Deus curar. Determinou a cura dele no nome de Jesus, é claro, louvado seja Deus, e o Senhor fez a obra. Louvado seja o nome de Jesus. E o versículo sagrado diz, pôs as mãos sobre ele e o curou. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Você sabe o que diz o versículo 9? O versículo 9 diz, feito, pois, isto, quer dizer, depois disso ter acontecido, depois desse milagre ter acontecido, diz o versículo 9, vieram também ter com ele, com o apóstolo Paulo, os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Depois que aconteceu esse milagre, louvado seja Deus, está vendo? Que coisa linda. Glória a Deus. O que foi que houve? A notícia se espalhou, louvado seja Deus, a notícia se espalhou da cura do pai de Públio, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo tinha visitado ele, determinada cura, ele foi curado, louvado seja Deus. Os outros enfermos que estavam ali naquela ilha, todos eles não perderam tempo, vieram à casa do pai de Públio, onde o apóstolo Paulo estava, e Paulo, louvado seja Deus, curou a todos. Glória a Jesus. Assim como um abismo chama outro abismo, como a Bíblia Sagrada diz, uma cura, um milagre, louvado seja Deus, também, sendo espalhada a notícia, chama mais pessoas para acontecer mais milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós devemos dar testemunho do que Deus fez em nossas vidas, para que os ouvintes creiam também e procurem o Senhor Jesus e sejam curados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então veja o que diz o versículo sagrado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Coisa linda, viu? Eu fiquei impressionado. Feito, pois, isto, estou lendo novamente, me desculpe, viu? Vieram também ter com ele os demais da ilha, que tinham enfermidades, no plural, vários tipos de enfermidades, e sararam. Todos foram sarados. Isso é uma prova que é da vontade de Deus sarar qualquer pessoa com qualquer doença. Louvado seja Deus. Desde que a pessoa creia na palavra de Deus e receba o milagre. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Pois bem, glória a Deus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, louvado seja Deus, no capítulo 9, no versículo 35, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Diz o seguinte, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Está vendo? Glória a Deus. Isso é uma prova que o nosso Senhor Jesus Cristo é contra a doença, é contra a enfermidade. Ele é tão contra as doenças e a enfermidade que quando ele levou os nossos pecados, junto com os nossos pecados, ele levou as nossas doenças e as nossas enfermidades, as nossas dores.
Está escrito lá no livro do profeta Isaías, 53, capítulo, versículo 4 e 5. Louvado seja o nome do Senhor. Então, repito, Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ele tanto percorria as cidades, onde tinha pessoas de boas condições, pessoas importantes, e como percorria as aldeias, os vilarejos, onde tinha as pessoas pobres, humildes, que também necessitavam da bênção dele. Louvado seja Deus. Sabe o que era que ele fazia? Ensinando, louvado seja Deus, nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Ensinando. Louvado seja Deus. O ministério de Jesus se consistia em 3 coisas: pregação, ensinamento e cura. O ministério de Cristo era tríplice. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando. Louvado seja Deus. Você sabe o que é ensinar? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Está vendo? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. O que é ensinar? Ensinar é explicar. A palavra ensinar significa explicar. Não é todo mundo que tem o dom de ensinar. Nem todo mundo dá para ser professor ou professora. Louvado seja Deus. Um dos motivos é porque eles não sabem explicar as coisas bem explicado. Outro motivo é porque eles não têm paciência. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, Jesus ensinava. O versículo sagrado diz, ó, ensinando. É a primeira coisa que ele fazia, era ensinar. Por quê? Porque a fé, diz a Bíblia Sagrada, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele primeiro ensinava a palavra de Deus, que era para surgir fé nas pessoas, e em seguida ele curava as pessoas. A pessoa já tinha adquirido fé, ele curava. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus? Então pronto. Louvado seja Deus. Ensinando. E para você ter uma ideia, louvado seja Deus, ensinar é mais importante do que pregar. Louvado seja Deus. O versículo sagrado diz, Jesus ensinava nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Ensinar é mais importante do que pregar. Por que eu digo isso? Porque a palavra ensinar na Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, existe 217 vezes a palavra ensinar. Agora diz o versículo sagrado, ensinando nas sinagogas deles. A sinagoga era as igrejas dos judeus. Ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. O que é pregar? A palavra pregar significa proclamar. Enquanto, louvado seja Deus, ensinar significa explicar. Pregar significa proclamar. Enquanto ensinar existe 217 vezes na Bíblia Sagrada, pregar existe 143. Eu lhe pergunto, qual é mais importante? Ensinar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não adianta eu aqui pregar para vocês, citando versículo por versículo, de Gênesis ao Apocalipse, uma metralhadora. Quando eu terminar, você só entendeu o último versículo que eu citei somente. O resto você já esqueceu tudo. Por quê? Porque eu preguei, louvado seja Deus, citando os versículos. Agora, ensinar é mais fácil se entender, mais fácil se aprender, como eu estou falando aqui. Eu estou ensinando para vocês 4 versículos de Atos dos Apóstolos. O versículo 7, 8, 9 e 10. E com certeza você está entendendo muito bem. Louvado seja Deus. Pois bem, diz o versículo sagrado, ó, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. A palavra reino significa soberania. Jesus pregava o evangelho do reino, da soberania de Deus. É esse o evangelho que tem que ser pregado. Louvado seja Deus. Do reino. Agora veja, e curando todas as enfermidades e moléstias. Jesus ensinava a palavra de Deus, pregava e curava todas. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Curava todas as enfermidades. Louvado seja Deus. Curava todas as enfermidades. Glória a Deus. Está escrito lá no livro de Hebreus,
no capítulo 13, no versículo 8, diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. Eu, você, nós mudamos. Eu não nasci com essa feição, não. Quando eu era jovem, eu não tinha essa feição. Louvado seja Deus. Eu mudei de lá para cá. Você mudou, nós mudamos. O tempo muda. As coisas mudam. Jesus não muda. Então o autor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é. Está no verbo presente. O autor não diz Jesus Cristo foi. Seria no verbo passado. Então se ele foi, ele não era mais. O autor não diz Jesus Cristo será no futuro. Não. Ele diz Jesus Cristo é no verbo presente. Ele não mudou. Ele continuou o mesmo. Então, assim como ele curava todas as enfermidades, que nem diz o versículo aqui, que eu acabei de ler, ele continua curando todas as enfermidades. Não importa o nome dela, não importa a gravidade, não importa quanto tempo faz, não importa se os médicos desenganaram ou não. Jesus continua curando todas as enfermidades entre as pessoas, se tão somente elas crerem. Louvado seja Deus. Eu sou um testemunho disso. Louvado seja Deus. Eu antes tinha ataques epiléticos, louvado seja Deus, há 35 anos atrás. Glória a Jesus. Fui curado pelo poder de Deus, sem tomar nenhum medicamento. E para falar a verdade, se as farmácias dependessem de mim, estavam todas fechadas, viu? Porque eu não compro nenhum melhoral sequer, não tomo nenhum melhoral. Louvado seja Deus. Quando eu sinto algum sintoma de alguma enfermidade me atingindo, eu expulso em nome de Jesus, tomo posse da cura na hora, e naquele momento eu sou curado. Louvado seja Deus. Então o versículo sagrado diz: e curando todas as enfermidades e moléstias, louvado seja Deus, e moléstias entre o povo. Glória a Deus. O que é moléstias? Em primeiro lugar, eu vou citar duas coisas sobre moléstias. Em primeiro lugar, moléstia é o estado penoso em que a pessoa se encontra, louvado seja Deus. A pessoa vê a pessoa que nem o pai de Públio estava, com febre, desinteria ali, fazia pena, louvado seja Deus. De instante em instante o homem estava indo no banheiro, tomou chá de goiaba, da folha da goiaba, que não foi brincadeira, mas não ficou bom. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então fazia pena olhar para aquele homem. Então, em primeiro lugar, moléstia, quer dizer, é o estado penoso. Incômodo, é um incômodo físico ou moral? No caso do pai de Públio, era um incômodo físico. Louvado seja Deus. Incomodava muito ele. De vez em quando ele estava indo no banheiro. Louvado seja Deus. E em segundo lugar, moléstia. Louvado seja Deus. A palavra moléstia vem de molestar. E o que é molestar? Molestar é maltratar. Louvado seja Deus. Jesus curava todas as enfermidades grandes e também as pequenas que maltratavam as pessoas. Louvado seja Deus. Jesus curava. Jesus, como a palavra de Deus diz, e eu já falei para vocês, eu repito, é o mesmo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se você está sentindo uma doença, uma enfermidade, eu quero determinar a sua cura. Eu não quero orar simplesmente pela sua cura. Eu quero determinar a sua cura. Eu quero exigir a saída do mal do seu corpo e chamar a cura à existência, no nome de Jesus, para você ser curado agora. Louvado seja Deus. Se você crê que você vai ser curado agora, eu estou falando com você. Louvado seja Deus. Se você quer apenas melhorar da sua doença, da sua enfermidade, você compre na farmácia Melhoral, na venda, e tome que você vai melhorar. Agora, se você quer ser curado nesse momento, eu estou falando com você. Louvado seja o nome de Jesus, e eu quero expulsar esse mal agora em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E quero determinar a sua cura. Louvado seja Deus. Você que está com sinusite. Eu estou falando com pessoa que nesse momento está com sinusite. Louvado seja Deus. Eu quero determinar a sua cura agora e você nunca mais ter sinusite. Isso mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Isso mesmo, eu estou falando com você. Louvado seja Deus. Você que tem problema na visão. Louvado seja Deus. Você que vê as letras meio embaraçadas ou que você perdeu a sua visão total. Agora
é a hora do seu milagre. Eu quero chamar a existência o seu milagre, louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo. Não tem doença que resista a esse nome. Não tem enfermidade que resista a esse nome. Não tem demônios que resistam a esse nome. Louvado seja Deus. Diante desse nome, para você ter uma ideia, todo joelho se dobrará. No céu e na terra. E no inferno também. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Feche os olhos. Coloque a sua mão junto com a minha na tela agora. E posição de mão significa transmissão de poder. O poder que há na minha vida vai passar uma parte para o seu corpo agora e esse mal não vai existir. Coloque a mão aí agora. Isso. Junto com a minha. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora que a sinusite saia dessa pessoa neste momento. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem. Sinusite, você que tem incomodado, tem prejudicado essa pessoa por muito tempo ou por pouco tempo, findou a sua ação nessa vida. Eu ordeno que saia a sinusite dessa pessoa agora em nome de Jesus. Receba a sua cura agora da sinusite e receba o seu milagre. Em nome de Jesus, o problema na visão, nos olhos deste homem e dessa mulher. Não importa se é catarata, se é glaucoma, se é miopia, não importa quanto tempo faz. Não importa se o médico disser que não tem mais jeito. O Deus a quem eu sirvo, Ele é o mesmo. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo. Saia o problema na visão dessa pessoa agora. Saia a cegueira dos olhos deste homem e dessa mulher. Agora, em nome de Jesus, eu chamo a existência, a visão dele e dela de volta agora. Em nome de Jesus, fique curado agora. Fique curada em nome de Jesus. Pronto, tome posse da sua bênção, louvado seja Deus. Pronto, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Conte a sua vitória, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Se você gostou dessa mensagem, glorifique e exalte o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi Ele quem falou com você, foi Ele quem curou você nesse momento. Eu apenas preguei. Eu prego, mas quem fala com você é Deus. Louvado seja Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem com seus parentes, seus amigos, seus familiares. Divulgue este canal, este trabalho. Louvado seja Deus. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Louvado seja Deus. Eu estou colocando, louvado seja Deus, já está chegando para 70 mensagens. Você pode procurar no YouTube aí. Louvado seja Deus. Já está chegando para 70 mensagens. Louvado seja Deus. Que eu estou colocando nas redes sociais. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as segundas e quartas-feiras. Breve estarei colocando também outro dia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.